E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacana, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita maravilha, onde você estiver aí, sei lá, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, onde você estiver na Bolívia, né, sei lá, na Argentina. Imagino que de repente você esteja na Venezuela. Se esse vídeo alcançar você aí na Venezuela ou na Polônia, sei lá, em Portugal, ó, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo por você estar assistindo um vídeo do canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo, valeu. Beleza? Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram aqui, ó, @Paulo Dharma 1970, bem aqui, entra lá, beleza? Entra lá no meu Instagram, aperta lá e me segue lá, que eu vou seguir você de volta, tranquilo? Beleza? Tranquilo? Se você quiser também ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, ó, o canal Paulo Dharma, beleza? O canal Paulo Dharma tá sempre aí. Se você quiser ajudar o canal Paulo Dharma com qualquer quantia, é sempre bem-vindo. Muito obrigado, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. A gente volta já já aqui, que a gente vai estar aqui com um videozinho bacaninha. Estamos só aqui esperando, apertando as carrapetas aqui pra gente poder meter o sarrafo aqui, beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta aí, tranquilo? A gente volta já já. Valeu, até já já, valeu! Beleza, voltamos, tranquilíssimo, tranquilíssimos, tranquilo aí, né? Beleza? Ó, o seguinte, hoje vamos mexer aqui com um quadrinho, né? Eu tava pesquisando materiais assim para leituras que fossem rápidas, né? Porque a gente às vezes aqui nós pegamos livros que podem levar meses e meses de leitura e que você tem que ficar movimentando, né, o canal, fazer algum material, descobrir materiais assim que eu não tinha lido, não conhecia. É um trabalho de pesquisa que a gente vai aí movimentando o tempo todo. E aí caiu na minha mão exatamente este livreto aqui, que tem cerca de 600 páginas, umas 600 páginas, o Retalhos do Craig Thompson. Craig Thompson, o escritor, escritor de quadrinhos, né, um norte-americano, ganhador de prêmios pra caramba. Ele fez essa graphic novel aqui no comecinho dos anos 2000, isso aqui foi, se não estou enganado, é de 2001. Então eu estava pesquisando, topei com esse material, li, gostei pra caramba. Eu li isso aqui no mesmo dia, assim, para ver que realmente quadrinhos, graças a Deus, você consegue ler, né? Você tendo tempo, você ter tempo disponível, você pega e lê assim numa sentada. Ó, este Craig Thompson Retalhos. Ou no original, deixa eu ver aqui como é que é aqui. No original é o Blankets. É o Blankets. Tranquilo? Essa edição é da Quadrinhos na CIA. Quadrinhos na CIA. Deixa eu ver a tradução. De quem fez a tradução desse material é Érico Assis. Este livro aqui. Este material aqui de quadrinhos. Tranquilo? Seguinte. Isso aqui é um romance de formação. Sabe o que é um romance de formação? Aquele tipo de material que no século XIX, século XVIII era bem comum, e até mesmo no início do século XX, né? O autor, ele ia contar a história da vida dele, vai romancear a história da vida dele desde a infância. Você vai pegar lá, se bobear desde o nascimento, né? Como é o Jean Christophe do Romain Rolland, esse clássico aqui, ó, em, sei lá, 10 volumes, conta toda a vida pregressa do sujeito, da infância, desde o momento que nasce. O Jean Christophe aqui é do momento que está na barriga da mãe. Só para você ter uma ideia de como é que o negócio é fantástico. Ó, nós temos aqui o Jean Cetouil, do Marcel Proust. Ó. Você deve estar vendo aqui do lado aqui a capa do Apanhador no Campo de Centeio. Né? O Apanhador no Campo de Centeio também é um romance de formação. Né? O romance de formação. E tem aí aos quilos. Você tem aos quilos romances de formação clássicos das mais variadas formas. E aí nós chegamos no quadrinho, né? Nas histórias em quadrinho, que eu topo com o romance de formação, que é exatamente esse retalho do Craig Thompson. Vai contar a vida do Craig, né? Que é o alter ego aqui, que é a história da vida dele desde a infância. Quando ele ele mora lá no Wisconsin. Ele mora no Wisconsin, um lugar afastado, mora numa espécie de um sítio, uma fazenda. Ele mora com o pai e com a mãe, que são cristãos, né? São cristãos, são batistas.
eles vivem lá na religião, lá na igreja, tal, naquele local afastado. Os dois, eles têm uma vida bem modesta, né, bem básica. Esse Craig, ele desde a infância ele dorme junto com o irmão, com o Phil, que é o irmão mais novo. Eles não têm camas separadas. Eles não têm camas separadas. Deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho aqui, mostrar aqui, ó. Eles dormem na mesma cama. Eles vivem as turras aqui, ó. Vivem as turras exatamente porque cada um queria ter a sua cama e eles vivem brigando com o outro, fazendo xixi no outro, fazendo peripécias, né? Peripécias de infância. Aí ele vai relatando exatamente esse tipo de existência. O pai é muito rigoroso, né? O pai cristão rigoroso, a mãe também. Ele é criado na leitura bíblica, né? Com muitos versículos bíblicos, vai impondo nele desde cedo, por exemplo, o cristianismo. Os pais são muito ferrenhos nisso. E esse Craig, ele cresce, ele vai crescendo assim, todo afastado do universo das pessoas aí, do chamado universo mundano, né? Do universo secular. E ele tem muitas perguntas que ele se faz o tempo todo, mas ninguém responde a ele nada. As pessoas não sabem. Ele na escola tem bullying, né? Ele sofre bullying por ele ser pobre e os amigos da escola teriam uma condição de vida melhor. Então ele sofre bullying, ele apanha, os meninos batem nele aqui, ó, vendo? Os meninos da escola batem nele, fazem bullying, e ele meio que não reage. Ele fica sempre com aquelas palavras bíblicas na cabeça, né? Assim, se eu dou a outra face, aquelas coisas bem bíblicas. E ele é humilhado. E tem uns problemas assim de ordem sexual, porque parece que as babás que cuidavam dele, do irmão, ele deixa aqui no ar, né? Que essas babás elas abusavam sexualmente dos dois irmãos. Ele deixa isso aqui bem no ar, né? Aí ele apanha na escola. Ele vai apanhando na escola. Ele é retraído pra caramba. Ele é bem retraído, bem pra dentro. Ele gosta de desenhar, né? O Craig, ele gosta de desenhar, mas ninguém leva muito a sério os desenhos que ele faz. Ele gosta muito de desenhar. Na escola, ele é sempre o colocado de lado. Ele só tem como companhia, como eu disse, o irmão, né? Tem como companhia o irmão. Ele vive num mundo o mental, né? Da imaginação. Ele imagina bastante coisa. O dia que ele viajar, o dia que ele sair daquele local ali bem afastado, né, com muita neve, o dia que ele for para locais ensolarados, e ele vai crescendo dessa perspectiva. Olha que maravilha os desenhos dele, que ele vai colocando também o cristianismo, né, sempre a ponta. Assim, vou te dizer, você que está aí assistindo o vídeo, que guardadas as devidas proporções, tem muita semelhança, assim, assim, embora o livro aqui, o quadrinho aqui, ele não seja um quadrinho 100% cristão, porque esse é um romance de formação, e esse romance de formação ele vai passar por muitas situações que vão fazer com que ele, no final das contas, se afaste da igreja, se afaste do cristianismo dos pais, que isso aqui vai acontecer, né? Nós temos aqui o Felipe Fogosi, né, o Comunhão, que já são quadrinhos voltados realmente para a edificação cristã, com temáticas cristãs, com propósitos de evangelizar. O Craig Thompson, a temática dele aqui não é evangelizar, ele vai contar, né, que essa infância cristã para ele foi algo opressor. Foi algo opressor, que ele sente que tudo que se falava na escola, a escola falava para ele do cristianismo, as professoras não respondiam as perguntas que ele se fazia o tempo todo, entendeu? As pessoas eram incapazes de perguntar, de responder, né? Responder as perguntas que ele se fazia o tempo todo. Quando ele ia para acampamentos batistas de jovens, o que ele mais via eram os jovens assim, como eu vou dizer, os jovens largados. Esses jovens iam para os acampamentos ditos cristãos, mas a última coisa que esses jovens faziam lá era justamente fazer algo que fosse cristão.
iam lá para beber, iam lá para farrear. E isso o incomodava bastante, porque dentro desse processo de cristianismo da qual ele foi criado com regras, e essas regras, quando ele encontrava o modus operandi mundano fora do universo dele, isso o agredia bastante. Ele não entendia o porquê esses jovens viviam tão largados, entendeu? E isso vai sendo a infância dele, no escolar, o universo escolar dele. Ele vai vendo como é que são as pregações, por exemplo, dos pastores na própria escola. Ele vai sentindo que há hipocrisia no ar, entendeu? Quando ele vai para a igreja, para os cultos também, ele não se sente bem. Os pastores não conseguem responder, né? Não conseguem responder com qualidade as perguntas que ele faz, entendeu? Ainda tem pastores ou líderes que dizem que esse negócio de ele ficar desenhando não é bom, entendeu? Não é bom, que ele tenha que estudar a palavra de Deus, que ele tinha que largar essa história de desenho, que história no céu não existe negócio de desenhista, não existe a história de desenhista. O pastor quer que ele se forme como pastor, né? Ele também, que ele vá lá fazer teologia, entendeu? Nesse espaço de livro aqui, ele vai do 0 até os cerca de 19 anos. Assim, da adolescência até os 19 anos. Eu acredito, isso aqui é uma crença minha, que o autor, né, o Craig Thompson, ele criado no cristianismo, ele faz toda a trajetória, né, que todo indivíduo criado no cristianismo costuma fazer, que é nascer no cristianismo, ficar lá junto com os pais, o pai e a mãe bota ferozmente ele não, tem que... Aí ele vai chegar uma hora que ele vai sair, isso é comum, ele vai sair porque as perguntas que ele faz não são respondidas, ele vai dar alguma desculpa, alguma desculpa para a vida, vai ver o universo aí fora, né? Vai ver que lindo é se drogar, que lindo é beber, que lindo é fumar, viver a vida pregressa. Aí um dia, isso pode levar muito tempo, mas um dia, ele é igual ioiô, ele vai, mas ele volta. Eu tava lendo aqui e percebendo no Craig Thompson, no autor, né, que isso aqui é de 2001, eu fico imaginando um Retalhos 2 daqui a 15, 20 anos, que ele vai contar a segunda parte da história, porque aqui é só uma parte. Eu desconheço se ele por acaso já fez isso, mas eu acredito que ele vai fazer todo esse caminho. Deus vai deixar, né? Ó, você vai viver sua vida pregressa, vai ver como é que é lá fora, como é que tá o mundo, como estão as coisas. Deus deixa você ir, mas ele sabe que você vai voltar. E aí é que eu acho interessante, que ele vai realmente fazer o Retalhos 2 futuramente, entendeu? Nem sei se por acaso eu estarei vivo para ver isso, né? Para fazer uma resenha, entendeu? Para ver a confirmação dessa ideia. Então, mas é isso. Aí ele vive essa vida solitária, né? Aí ele se junta com os amigos, numa festa da escola, com os amigos nerds lá da escola, que não são da turminha, tal. Tem uns punks, não sei o quê. Aí ele conhece uma menina chamada Raina, entendeu? Raina. E essa menina, ela é bem pra frentex, né, pra dizer assim, né? Ela é bem mais amadurecida do que ele, ela também é adolescente, ela vive faltando à escola, ela não é de muita escola. Ela tem 2 irmãos adotados, né, que é a Laura e o Ben. O Ben é Down, e a Laura, ela tem problemas, como é que eu diria... a Laura, que ela tem uma deficiência intelectual. Ó, o desenho dela aqui, ó. Ela aqui sendo carinhada, entendeu? Eu tô penteando os cabelos dela aqui. Ele até fala aqui, ó, muito interessante, ó. Laura adorava que a penteassem. Quando se desfazia o emaranhado, seu cabelo era lindo e sedoso. E quando ela parava de se mexer, sedada pelo ritual meditativo, não parecia retardada. Isso aqui é coisa da época, tá, gente? Ou pelo menos percebi que os traços externos que usamos para identificar deficiências mentais
não tem tanto a ver com características físicas e sim com coordenação motora. A pele de Laura sob o sol do meio-dia era perfeita. Seus lábios eram claros, seus olhos eram claros, seus lábios grossos e todos os seus traços tinham a harmonia dos de uma criança. Fiquei com inveja. Quando parava, Laura era radiante. Vendo? Assim, ela tem esses dois irmãos, né? Ainda tem uma outra irmã, que é a tal de Julie, que logo ela dentro desse ambiente, né? Esse ambiente de casa, porque os pais viviam brigando e estavam se separando. Mesmo sendo cristãos, os pais da Raina, eles estavam já em processo de divórcio. O pai não aceitava essa ideia do divórcio, porque como cristão ele dizia que o casamento era para sempre, não há divórcio. Mas a mãe nesse processo aqui estava querendo se separar. Isso trazia muito sofrimento para o pai, né? Por conta das constantes brigas, etc. Entendeu? As constantes brigas, então eles estavam se separando. Então esse Craig, ele vai passar 2 semanas, com a Raina lá, né, na casa da Raina. Os pais, né, a mãe completamente assim, ela tá afetada obviamente pelo clima de separação, tomando remédios, tá bem para baixo, bem adoentada. Então ela deixa os dois livres, né? O Craig e a Raina, eles ficam conversando, batem papo, vão andar na neve, chegam a dormir juntos, aqueles tipos de coisa, né? Aqueles tipos de coisa bem básico, de adolescente e tal, assim, não chegam a fazer nada muito sério não, na história, pelo menos na história aqui que ele conta, não chegam a fazer nada muito sério não, mas eles passam 2 semanas juntos, a menina bem, às vezes bem com aquela questão da carência, né? Justamente por morar com 2 deficientes em casa, e a irmã já tinha saído, já tinha pulado fora daquele lar ali, arrumou um casamento com o primeiro sujeito que apareceu pela frente, né? Que a própria Raina diz que é o idiota, entendeu? É o tal do Dave. Ela casa com um sujeito chamado Dave, ela é a irmã mais velha, a irmã mais velha vai embora, né? A irmã mais velha vai embora e deixa o pepino com a Raina. A Raina gosta muito da Laura, né, dos irmãos adotivos, né, da Laura e do Dave, ela gosta bastante, mas aquele ambiente é opressor, né? Aí é um ambiente opressor. O ambiente do Craig não é opressor. Assim, eu não vi muitas razões para ele criticar de forma veemente aqui o cristianismo, né? Que ele vai, no final aqui, ele vai dar as desculpas dele para justamente não querer mais saber do cristianismo, porque ele provavelmente deve ter influenciado por professores, né? Pela malta de professores, ou pela falta de admoestações ou de explicações, ele acaba largando o cristianismo. Assim, mesmo sabendo que isso vai deixar os pais assim, bem tristes, né? Ele abandona o cristianismo, vai ver a vida dele pregressa aí, etc. Como eu disse, ele vai sair por aí, sabe-se Deus quando volta, né? Um dia volta, porque aquilo assim, Deus dá a linha, né? Deus dá a linha e sabe que o indivíduo vai para longe, mas a linha tá solta e um dia ele vai bicar essa linha e vai voltar. Vai voltar pro seio do cristianismo, né? Então os dois eles vivem um romance adolescente de 2 semanas, né? Isso para ele faz muita diferença, porque como ele era muito retraído esse romance com essa Raina, vai criar nessa história, né, desse romance de formação, vai formar a personalidade dele, vai fazer ele dá valor a algo, né? Essas 2 semanas com essa Raina, eles passam para baixo, eles indo à escola. Ela indo às festas, ela gosta de beber umas cervejas, né? Ela gosta de beber umas cervejas quando vai para as festas. Ele não, ele se recusa a beber. Ele é vegetariano, ele é vegetariano, não come carne, entendeu? Não bebe. Criado lá, né? Dentro daquele universozinho dele lá bem rural. Então ele é vegetariano, não bebe cerveja. Então quando ele vai para as festas, ele sente esse distanciamento, né, dos outros, justamente por aqui, ó. Aqui é a irmã. Olha aqui o tal do Dave aqui, ó. A irmã que casou com esse caboclo aqui, que a Raina diz que é um bobaião, entendeu? Ela casou com o primeiro que encontrou pela frente. Então eles vivem esse romance, né? Esse romance para os dois seria um romance de formação. E aqui tem umas passagens aqui interessantes aqui, os desenhos aqui de Cristo aqui, tem uma história interessante aqui que ele vai contar justamente quando Jesus ele vai ressuscitar uma menina, né?
é bíblico isso, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Essas passagens bíblicas, como ele costuma ler a Bíblia toda noite antes de dormir, né? Eles puxam aqui uma passagem bem interessante de Cristo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que eu não deixei marcado. Que é quando Jesus Cristo ressuscita uma menina, e tem aquela passagem fantástica de Jesus Cristo no meio da multidão, chegando no meio da multidão, e a mulher tocando a veste Cristo, porque ela estava com um problema terrível. Ela tenta chegar em Jesus Cristo de todas as formas, ela não consegue. Uma hora ela consegue romper aquela barreira de pessoas, ela toca em Cristo, e Cristo diz: quem me tocou? Entendeu? Quem me tocou? Alguém me tocou, saiu poder de mim. Aí os apóstolos: mas Senhor, você está cercado por uma multidão, todos tocaram no Senhor. É assim, uma das passagens mais fantásticas da Bíblia, né? Ele vai lendo a Bíblia, quando ele vai lendo a Bíblia, aí o Craig, né, o autor, né, ele vai colocando os desenhos aqui. Eu não estou conseguindo encontrar aqui agora, nesse momento aqui. Deixa eu ver se está aqui no início aqui. Vou pegar aqui. E são belíssimos, os desenhos são belíssimos, os desenhos são bem feitos, né? Os desenhos são bem feitos. Tem uma qualidade que vai, ó, aqui, ó, uma qualidade que vai, né, além do clichê, né, que já estamos acostumados. Essa história do desenhista, do autor, ele saber desenhar, entendeu? Ele, para mim, ele consegue ir além, né? Ele coloca exatamente o que ele quer ele conta a história, ele escreve, depois vai lá e isso vai muito além dos autores do próprio Felipe Fogossi, né, que ele escreve, faz, como ele costuma dizer, roteiros de cinema, mas ele tem que, como ele não desenha, ele tem que contratar pessoas, né, desenhistas, para fazerem os seus materiais. Isso, para mim, tira muito, às vezes, do interesse de ler a obra. Porque o autor, tipo John Byrne, você pega, você cria o seu roteiro e você mesmo desenha. Isso é outro patamar aqui, ó. Naquele momento eu só soube o que queria. Eu queria o céu. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu só queria o céu. Tem várias disso, ó. A professora explicando aqui. Quer ver? Olha só que interessante a professora explicando dele aqui, ó, na escola aqui, ó. A vida que vivemos nem sempre é justa. As pessoas que amamos podem ficar doentes e vocês podem se machucar. Como o Douglas, que quebrou a clavícula. Não foi agradável. Foi Douglas. O Douglas calado, né? Aí o Douglas lembrando do acidente de bicicleta, né? Que ele bate, olha aqui, ó. Ele bate com a bicicleta num ferro. Vendo? Quando a professora fala, ele automaticamente lembra. Aí a professora continua aqui. Não foi agradável, foi Douglas? Ele fala: não. Nossos corpos são provisórios. Isso quer dizer que eles podem se machucar. Como a clavícula do Douglas. E podem morrer. Todos nós vamos morrer. Dá medo, não dá? Aí os meninos: sim, Mas se você é um cristão que aceitou Jesus em seu coração, então não precisa ter medo quando morrer. Você vai para o céu. O céu é um mundo perfeito onde existem dor e todos ficam bem. O céu dura para sempre e é lá que Deus quer que fiquemos. Aí os meninos vendo a professora, né, como se fosse um anjo, né, com asas de anjo. Está dando para ver aqui, ó. Os meninos, né, porque obviamente quando você vai educar as crianças, a imaginação delas, né? Eu imagino que você está falando algo e as crianças estão ali, né? Imaginando. Aí você vai falar em céu, aí as crianças fazem aquele movimento mental de imaginação, pensando no céu, né? Os anjos voando, algo assim. Aqui professora, se esta é a nossa vida na Terra, então esta é a nossa vida no céu. Ela pega no quadro negro, né? E faz uma linha aqui, ó. E faz uma linha, vendo? E essa linha de giz seguiria em frente, sairia até de Wisconsin e não pararia jamais. Isso é que é para sempre. Comparado à eternidade, nossas vidas na Terra não passam de um sonho bem curto, do qual logo vamos acordar. Aí ele vem, né? Naquele momento eu soube o que queria, eu queria o céu. Aí tem um desenho dele aqui chegando no céu. Isso que eu tô falando, a imaginação fluindo. Aqui. E cresci me esforçando para chegar àquele mundo, um mundo eterno, que acabaria com o meu sofrimento provisório. Aqui, ó. Aqui.
Mas aí, como eu falei, ele tem a realidade, né? A realidade da escola, os caboclos lá, bicha, hahaha, que cabelinho, parece menina, e xinga aqui, né? Este mundo não é o meu lar, e sou só de passagem. Aí o professor aqui, o que eu sei, senhor Thompson, é que o senhor se sobressairia nessa turma se fizesse o mínimo de esforço, mas me parece que o senhor não leva seus estudos a sério, e se o senhor acha que sua falta de motivação... E ele pensando, de que importa ganhar o mundo se eu perder a minha alma? Deixa eu ver aqui, se eu mais alguma passagem aqui que vale bastante a pena. É isso que eu digo, quer dizer, muito bonito, mas mesmo que ele tenha essa visão de certa crítica ao cristianismo, né? Assim, como se fosse o cristianismo opressor. Temos que entender, é importante entender que em si o cristianismo não é opressor. Opressor é o que está lá fora, entendeu? Opressor é você se largar, você faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Quer dizer, o pecado não vai fazer, o pecado vai te destruir. Uma vida bem estruturada, sem bagunça, não vai fazer você se destruir, poxa. O que me parece que há o erro dele aqui é que exatamente ele contesta esse cristianismo, né? Ele mesmo ele sabendo, mesmo o personagem, o autor sabendo que esse universo aqui não é um universo, o universo de fora, o universo do mundo, não é um universo agradável, assim, o universo do cristianismo, ele, no meu entender, ele é melhor do que o universo lá de fora. Mas isso eu também levei bastante tempo também para entender. Entendeu? Só precisa de uma certa madureza. Que nós, jovens, muitas vezes nós não temos. Nós queremos respostas para ontem. E se as pessoas não são capazes de dar essas respostas aos jovens, aos adolescentes, no momento em que eles querem, entendeu? Porque o jovem quer para ontem, aí ele obviamente vai cair na goela do grande tubarão branco, que é o que está aí fora o tempo todo, entendeu? É isso que eu entendo que o autor ele não resgatou, porque ele não fez no meu entender, ele não fez esse processo, né, de sair, esse processo de sair e depois voltar, porque como eu disse, ele vai voltar. Quem pulou esse corguinho, como diz em Minas Gerais, quem pulou esse riacho, não vai. O mundo lá de fora não é satisfatório. Não é satisfatório. Não é satisfatório. Aqui, aí, isso que eu tô dizendo, eles passam 2 semanas juntos, a família da família aqui, da Rainha aqui, ó. Uma foto aqui, ó. Vendo? O pai, né, muito triste, né, pela separação, ó. Aqui, ó. O pai bem triste pelo processo de separação. A mãe é cristã batista, mas tá fazendo terapia de casal, né? Aí ela chega a dizer que essa terapia não tá mais dando resultado, ela vai querer mesmo um divórcio. Olha ele aqui, triste aqui, o pai triste, ó. O pai da Raina, né? O pai da Raina bem triste, por conta da iminente separação. A mulher não quer mais, e ela tá, como eu disse, ela tá bem transtornada. Então, olha aqui, Jesus é o único seguro contra o incêndio, porque Deus tanto amou o mundo que deu ao seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles universos dos Estados Unidos, bem cristão, onde Jesus Cristo está por todo lado. E para muitos isso é opressor. Para mim não seria. Para mim não seria. Aí eles se separam. Quando termina as duas semanas, que a menina fica, eu quero ficar com você tem que ficar comigo. Ela fica no Cerca Lourenço, né, tentando ver se foge com ele. Ela quer fugir com ele, quer ir para longe, quer, né, os dois, mas ele não tem muita segurança para esse tipo de coisa, já que ele não tem dinheiro para nada. Olha que pulo do gato. Esse cristianismo é o que prende ele no chão. Porque se ele tivesse, por um acaso, se ele não fosse cristão, provavelmente ele teria fugido com a menina.
Ele teria fugido com a menina. Ele não foge, ele volta para casa dos pais, né, depois das 2 semanas. Aí eles ficam naquele namoro à distância, mas acabam se separando. O que ela queria, no meu modo de entender, era justamente... Aqui, ó, os dois juntos aqui. Ela queria sair desse ambiente também. E acredito que ela deve ter arrumado, depois, né, que eles se separam, ela deve ter arrumado outro indivíduo para justamente... Como ela era uma menina viva, né? Uma menina pra frente, ela... Olha Jesus Cristo aqui, ó. O desenho de Cristo aqui. Ela deve ter arrumado algum outro namorado e obviamente saído de casa, né, desse ambiente de casa que não satisfazia ela. Ela queria sair de casa, ela queria fazer igual a irmã, pegar entre aspas, um trouxa, e com esse trouxa, ainda mais cristão, né, que aí é sensacional, porque uma mulher que casa com um indivíduo de formação cristã, ela não tem muito que se arrepender. Se a mulher cair na bobagem de casar com uma mulher de formação cristã, ela casar com um indivíduo que não tem essa formação cristã, ela tende a se arrepender lá na frente. Isso aqui é coisa é o psicologia do Paulo, tá? Psicologia do Paulo. Não vai se dar bem. Não é bom, né? Não é bom. Mulheres, não façam isso. Vocês tendem a se arrepender lá na frente, porque o caboclo vai cair nos vícios, o caboclo vai cair na bagunça, e aí a sua religiosidade, né, que a palavra certa seria essa, você não é um convertido, você é apenas um religioso, você está apenas sendo um religioso, frequentando igreja, mas você não é um convertido. Como você é apenas um religioso, você vai casar com um indivíduo que não é religioso, não é nada. E ele não vai te respeitar. Basicamente é isso. E eu prevejo isso aqui para a Raina, entendeu? Eu prevejo esse tipo de situação para a Raina. Ela não conseguiu pegar o fio, né? Ela não conseguiu pegar o fio, mas ela vai pegar outro que aparecer pela frente com toda certeza. Vou ler aqui a passagem, né, a passagem bíblica, né? A passagem bíblica que eu achei com os desenhos muito bons e com texto obviamente bíblico, né? Essa passagem aqui, ó. Esse aqui, com esses desenhos aqui, ó. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: "Sua filha morreu, não incomode mais o mestre." Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada." Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. "Não chorem, ela não está morta, mas dorme." Aqui, ó. Essa passagem aqui, ó. Tá vendo? E aí, continuando aqui, né? Todos começaram a rir. Depois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: "Menina, levante-se." Talita cumi, diz em hebraico, né? "Menina, levante-se." E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Olha isso aqui. Isso aqui, ó. Vendo? Eita Jesus Cristo, hein? Eita Jesus. Que coisa extraordinária. Então é isso, gente. Aí ele cresce, né? Ele já tá um pouco mais velho depois da separação. Aí tem algumas reminiscências sobre o irmão dele, né? Que o irmão dele acaba se casando, o Fio. O irmão acaba se casando. O pastor aqui quer que ele entre pro, né? Entre para ser missionário. Ó, você não acha que essas mensagens são contraditórias? Aí ele começa a questionar a Bíblia, né? Você não acha que essas mensagens são contraditórias, como se autores diferentes estivessem exprimindo opiniões discordantes? Aí o pastor responde aqui, né? Não dá para dizer, Craig. O humor de um autor pode variar. Mas parece que o vocabulário hebraico está todo misturado, como se viesse de diferentes pontos da história do idioma. Aí o pastor: "Olha só, alguém andou fazendo lição de casa. Deve saber então que o rei Salomão foi o autor de Eclesiastes. Mas a evolução de algumas frases em hebraico prova que elas foram escritas mais de 600 anos após Salomão.
E tem também um epílogo que parece que foi colado em cima dos ensinamentos, um resumo que não tem nada a ver com o todo. Aí o pastor: é por isso, Craig, que acho que você é ideal para ser pastor. No seminário você pode debater essas minúcias o tempo que quiser. Francamente, é possível que os escribas tenham colado em cima seus próprios comentários ao texto original durante os séculos de transcrições, mas não deixe que isso desautorize a palavra de Deus. Ao contrário, encare isso como um processo de amadurecimento da Bíblia. Aí ele acha essa resposta a resposta do pastor terrível, né? O que já não estava bom, o que já ele questionando o pastor, o que já era o alicerce, né? O chão dele já era meio já estava enlamaçado, aí ele afunda de vez, né? Processo de amadurecimento, isso eu não podia engolir. Me ensinaram que as palavras da Bíblia tinham saído direto da boca de Deus. Se elas foram mesmo sutilmente modificadas por gerações de escribas e pasteurizadas a cada tradução, então para mim sua verdade havia terminado. De repente vi que era algo absurdo, que era absurdo que algo divino como a voz de Deus pudesse ser resumido em forma física e produzido em massa. Quer dizer, a própria Bíblia, né? A própria Bíblia, ele questiona até a própria Bíblia, entendeu? Ele diz que isso aqui, aí ele começa a questionar se isso aqui realmente é a própria palavra de Deus, né? Isso aqui ou era apenas os textos que muitos ali fizeram textos apócrifos, escreveram, aí disseram que era a palavra de Deus. Minha fé desmoronou de uma hora para outra. Aqui, ó. Vendo? Quer dizer, serviço mal feito, né? Não, as pessoas subestimam, né? Escondi minha Bíblia e me mudei para a cidade. Aí ele vai contar como é que foi aí ele começa na vida dele de trabalho, foi trabalhar, aí ele se envolve em casos amorosos, etc, vai para as festas, aí vai beber, aí ele descobre que o irmão dele tá para se casar, tal. Aí ele tem contato com o darwinismo, né? Ó, tem contato com o darwinismo, origem das espécies, não sei o que. Aí o cristianismo dele, aí que já não era lá grande coisa, né? Aí vai embora mesmo. Mas aí ele não quer dizer para os pais que ele não está mais, né? Ele não está mais, não é mais crente, ó. Nós chamamos Craig, temos tanto orgulho de ter você como filho. Aí ele: também amo vocês. Acima de tudo, nos consola saber que você dedica sua vida a Jesus. Já encontrou uma igreja, né? Aí, será que 7 anos sem ir ao culto seria uma boa resposta? Ele vira, vira uma estátua de sal, né? Diante dos pais. Quer dizer, ele não tem coragem de dizer aos pais que ele não está mais na igreja. Que ele não está mais na... Ele aqui, ó. Folheando as páginas, me encantei com os notas de rodapé com referência a vocábulos duvidosos, ornando quase todas as páginas da Bíblia. Ele vai aqui: ei Jesus, se você é tão especial, diga quando virá o reino de Deus. O reino de Deus não virá de modo visível, mas ele dirá: aqui está ele, ou está... Porque o reino de Deus está dentro de e ou entre vocês. Aqui, ó. Isso que eu disse, é um material bacana, são 600 páginas praticamente, né, de desenho e texto. Vale a pena você ler esse romance de formação, né? Ler esse romance de formação, esse material, né? Que das nossas dúvidas, né? Das nossas dúvidas, ver como você administra isso, né? Você saiba que você vai ter uma crise, você vai duvidar, você vai sair, mas Deus é tão misericordioso que você vai voltar. Você vai voltar. É igual a história do filho pródigo, né? Ele vai sair, ele vai pedir ao pai, né, a parte da herança, né? O filho pródigo é isso, vai pedir parte da herança e vai sair pro mundo e vai se esbaldar. Mas aí vai chegar um dia, né, que o mundo não mais vai satisfazer, o seu dinheiro vai acabar, né? O dinheiro do filho pródigo vai acabar e ele vai comer as bolotas de porco, né? As bolotas de porco, vai comer do chiqueiro, né? Não vai ter, aí vai lembrar da casa boa, como era, né? Como era na casa dos pais. Isso é uma metáfora. Ele vai lembrar da casa boa dos pais, como tinha jantinha, como Deus é bom, né? Deus nos traz sempre com carinho, nos traz sempre, né? Que você lá fora, você vai sofrer, você vai comer das bolotas do porco, você vai viver no chiqueiro. Aí quando você não tiver mais nada, quando você já vê que realmente sua vida foi para o espaço, não tem mais nada, aí você vai voltar para casa
do pai, né? Você vai voltar para casa do pai e vai lembrar com saudade das coisas boas que do cafezinho, do pão de queijo, né? Vai lembrar das coisas boas. Então esse é Retalhos do Craig Thompson. Como eu disse, é um romance de formação, né? Romance de formação de como o indivíduo ele por conta da infância ele acaba na infância cristã, né? Ele vai sair daquele universo cristão, mas creio eu que vai voltar. Só para concluir aqui, ó, Craig Thompson nasceu em Traverse City, Michigan, em 1975, foi criado na zona rural de uma pequena cidade de Wisconsin. Após trabalhar no departamento de design de uma das maiores editoras de quadrinhos dos Estados Unidos, a Dark Horse, ele começou sua carreira de quadrinista e lançou seu primeiro álbum, Goodbye Chunky Rice, em 99. Publicou também Cadernet de Voyage, um relato de viagem sobre a turnê de divulgação de retalhos na Europa. Esse é o nosso queridíssimo Craig Thompson, com esse quadrinho aqui, muito bacana, que vale a pena você conhecer, vale a pena você pedir aí para você ler, se você quiser uma leitura rápida, né? Se você quiser uma leitura rápida, se você quiser fugir do Jean Setuil, do Marcel Proust, esse catatal aqui, ó, você tem exatamente Retalhos. Tranquilo, gente? Beleza? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, você que não é inscrito, ou você chegou até aqui, muito obrigado. Curta o vídeo, se inscreve aí no canal, tranquilo? Beleza? Ah, e se quiser também comentar também, se você leu isso aqui, se você leu esse material, quiser comentar, dá só comentário aqui, a gente dá a nossa resposta aqui sobre. Se eu souber responder, eu respondo. Tranquilo, gente? Beleza? Valeu, até a próxima, até semana que vem com outro vídeo. Valeu, gente, tchau, tchau.